Caros arquitetos, professores, estudantes e funcionários, estamos celebrando os 35 anos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará. Nesta noite, temos a abertura da exposição 35 anos KUFC e a realização de uma mesa redonda com os professores Liberal de Castro, Neudson Braga, Fausto Nilo e Regina Elizabeth. Esta é a primeira de uma série de palestras que ocorrerão ao longo do ano, buscando promover o debate arquitetônico e urbano e a integração da cidade com a escola. Este evento foi organizado por Cobogó, a revista virtual de arquitetura dos estudantes do curso. A primeira edição de Cobogó foi lançada em setembro de 99, ainda com caráter experimental, e hoje estamos na 7ª edição, trazendo inclusive matérias sobre os 35 anos da escola. Para a realização deste evento, contamos com o apoio de Eliane Revestimentos Cerâmicos, Baitimbó Soluções Visuais, Departamento de Arquitetura e Urbanismo e IAB Departamento Ceará. Agradecemos a colaboração de Aldiane Lima, Clélida Melo, Clébio Rabelo, Fred Alves, Gastão Salles, Heron Félix, Renato Nogueira, Sabrina Fontinelli e Tiago Teixeira. Queremos registrar as presenças do professor Maurício Cortez, coordenador do curso Departamento de Arquitetura e Urbanismo, professor Roberto Castelo, subchefe do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, do professor Antônio Salvador da Rocha, representando o pró-reitor de extensão. No debate a seguir, cada palestrante vai dispor de 15 minutos para expor suas ideias sobre os 35 anos do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFC. Em seguida, abriremos o debate e a participação da plateia. Para compor a mesa, vamos chamar os professores Liberal de Castro. Por favor, professor. Professor Neudson Braga. Professor Fausto Nilo. Professora Regina Elizabeth. Com a palavra, a professora Regina. Boa noite. É um grande prazer que eu tenho esse convite dos alunos para participar dessa mesa redonda, comprida, porque é muito interessante a gente ver os alunos com uma iniciativa de uma comemoração que tradicionalmente deveria ter sido organizada pela administração da escola. É bom a gente ver a iniciativa dos jovens voltando a acontecer. É muito honroso para mim também ser chamado para participar desse evento, ao lado dos professores Neudson, professor Liberal, que foram meus professores, e do Fausto Nilo, que foi meu colega na primeira turma. Bom, eu queria tomar esse tempo que me foi reservado para trazer aqui algumas lembranças desse tempo que eu convivi com a escola, com os alunos e com os professores. Eu entrei na faculdade com 17 anos, em 1965. Pode fazer os cálculos. E é impressionante como parece que foi ontem, o tempo foi tão rápido, né? A gente se lembra ainda das coisas como se tivessem acontecido há pouco tempo. E eu lembro do vestibular, quando nós aqui, nervosos, candidatos, enfrentávamos pessoas como o Mearco, que chegou aqui de rebater em cima do ombro, parecendo tão profissional, e todo mundo ficou muito preocupado, assim, que já tinha lá marcado, coisas do tipo. Eu lembro do professor Neudson, que pousou, inclusive, para a prova de desenho de observação, junto à caixa d'água da reitoria, sentado no banco, e que desde o começo nos conquistou a todos com a sua postura. Eu lembro do professor Liberal, que parecia sempre muito sério, embora depois a gente disse que não era tanto. Ele falou que ele atrás dessa carapaça de sério, mas ele é uma pessoa maravilhosa. E lembro que quando nós entramos aqui, o número de 11, 3 moças e 8 rapazes, os professores já estavam todos contratados, eram em torno de 10 a 14 professores, o que parecia para a gente uma opção de gente, muito professor para pouco aluno. E se
nós sentíamos que havia toda uma vibração no ar, havia um entusiasmo muito grande, havia recursos também. A escola tinha dotação própria, então nós tínhamos material novo, tudo o que nós precisávamos era conseguido imediatamente. E nós sentíamos a sensação de que estávamos trabalhando para criar alguma coisa nova, alguma coisa muito boa. Isso estou dizendo para vocês verem que nem sempre as coisas foram difíceis como são agora, né? Depois a gente chega lá. E depois, em 68, por motivos pessoais, eu casei e deixei a escola por 4 anos. Não participei do trabalho que participou da Bienal, que deu o prêmio, mas acompanhei de longe o sucesso dos meus colegas e vibrei com o prestígio que a escola adquiriu no nível nacional. Depois, quando voltei em 72, fui trabalhar no escritório do professor Neuza, enquanto concluí o curso, prestando serviço a ele, e acompanhei os diversos trabalhos que ele fazia. Aliás, todos os trabalhos na época eram feitos a maioria por professores nossos. O professor Neuza tinha uma grande obra de residências aqui em Fortaleza, ele fez os projetos dos supermercados Ronce. O professor Liberal participou de uma equipe que fez o estádio Castelão, fez o edifício, aquele ali, Palácio Progresso e outros. Lembro que o desenho dele era muito primoroso. Ainda é, né? Enfim, nós tínhamos orgulho de pertencer a essa equipe, né? Os professores faziam a arquitetura da nossa cidade. Além dos professores do Nelson Liberal, eu lembro dos professores Marrocos Aragão, do professor Ivan Brito, professor Marcos Stubert, que já se foi, e outros, o professor Gerardo Borman, que também não está mais conosco, professor de projeto muito requisitado, a professora Nícia Borman, que era também excelente arquiteta, esposa do professor Borman, e outros que vieram depois, o professor Roberto, que veio depois de Brasília, o professor Furtado. Enfim, nós tínhamos muita gente boa à nossa disposição, e o fato da escola ser pequena, apenas com uma entrada de vestibulandos por ano, com uma turma de 20 alunos, nos dava a oportunidade de conviver bem de perto com essas pessoas e tirar deles o maior proveito possível. Bom, houve uma reforma universitária, aliás, uma em 68, que reestruturou a antiga escola, transformando em Faculdade de Artes e Arquitetura, e depois uma em 73, que transformou a nossa faculdade em curso de arquitetura e urbanismo, vinculado ao departamento de arquitetura, que é a estrutura que prevalece até hoje. Essa reforma, o professor Liberal pode até falar que isso não é especialista em história, mas ela foi feita nos moldes da Universidade Norte-Americana, de matrícula por créditos e por disciplinas, de maneira que se desestruturou aquele sentido que a gente tinha de turma, porque a partir daí os alunos não eram mais colegas em todas as disciplinas. Perdeu-se a noção de turma, e inclusive a repressão política em função da Revolução de 64, acabou com as lideranças estudantis. Nós tínhamos um diretório acadêmico, do qual fui tesoureira, mas funcionava apenas para atividade de lazer. Me lembro que a única passeata da qual eu participei foi a que comemorou o nosso congresso no vestibular. E isso foi acontecendo, as nossas dificuldades em relação ao corpo docente começaram a acontecer a partir da década de 80, porque em 77 passou a haver 2 ingressos vestibular por ano para a Escola de Arquitetura, por ordens do Ministério da Educação, e essa duplicação das nossas turmas, ela gradativamente está aumentando o número de alunos, mas esse aumento do corpo docente não foi acompanhado do número de professores e das instalações materiais. Em 81, quando eu fui coordenadora, e fui até 85, nós já estávamos sentindo bastante essas dificuldades, falta de professores, mandávamos seguidamente comunicados para o diretor, para o diretor do Centro de Tecnologia, pedindo providências, mas havia uma proibição do governo federal no sentido de não contratar professores. Isso nos pegou desprevenidos, porque as nossas necessidades duplicaram e nós não tínhamos professores suficientes para dar todas as turmas.
Essa dificuldade foi só piorando, porque as substituições, as contratações eram permitidas apenas no caso de aposentadoria ou morte, e nem sempre os professores do Departamento de Arquitetura que se aposentavam ou morriam eram substituídos, porque as vagas, como foi dito, não pertenciam ao curso no departamento, pertenciam ao Centro de Tecnologia, onde nós éramos minoria. Nós estamos nessa última reforma vinculados ao Centro de Tecnologia, onde a maior parte dos cursos e departamentos eram de engenharia, e nós, como arquitetos, que temos uma missão mais complexa, porque nós misturamos a ciência com a arte, nós estávamos um pouco deslocados. E essa luta com professores não foi muito bem resolvida até hoje. Nós estamos aí com professores substitutos, contratados por salários muito baixos, e contratados por um tempo muito curto, que não permite que eles se dediquem e tenham um aproveitamento condigno. Então, nós estamos vendo as dificuldades que a nossa escola atravessa com muita tristeza. Mas hoje é dia de festa, eu acho que nós temos também o que comemorar, porque nesses 35 anos, nossos 6 alunos saíram, trabalharam, contribuíram para o embelezamento da cidade, contribuíram com a construção de prédios, alguns melhores, outros piores, mas tudo que a gente faz está sujeito a críticas, nós somos humanos e é bom que seja assim. Ninguém é perfeito, o importante é fazer. Só quem não faz não recebe críticas. Então, eu quero deixar aqui a minha palavra de carinho pelos estudantes, de carinho também pelos professores, de apoio a todos para que nós continuemos nessa luta de manter o nosso curso funcionando, pela universidade pública e gratuita e pela contratação de professores para que o nosso curso ainda tenha muitos anos de vida, não só mais 35, mas muito mais, sempre contribuindo para o bem-estar da sociedade. É isso que eu tinha a dizer. Fausto, por favor. Boa noite. Eu estava pensando aqui, depois sentei nessa mesa, qual era melhor, o que poderíamos falar nesse momento, depois de 35 anos. Uma pessoa que já está com 56 anos, né, e que na época que cheguei aqui era muito jovem, então é o mesmo lugar e outro tempo, né? Quer dizer, é uma mudança muito grande em tudo, né? E eu pensava sobre isso, e pensava como eu sou um ser de sorte, realmente. Aliás, sempre compreendi que eu sou uma pessoa muito privilegiada por uma série de coisas. Porque, primeiro, morava numa cidade do interior que sonhava com uma cidade grande, mas não sabia como chegar aí, né? E vim para cá com 11 anos de idade, e graças a algumas pessoas que, direto ou indiretamente, cruzaram o meu caminho, eu pude ter a vida que eu tenho hoje, que eu prezo muito e acho altamente satisfatória. Porque lá no interior eu tive o privilégio de ter um serviço de alto-falante na minha cidade, que tinha uma quantidade enorme de discos. Segundo o Mireis, é a terceira coleção do Ceará de música popular, né? Tive a sorte de ter um galego, como se diz, que tinha um cinema, que passava 2 vezes por semana um filme, embora filme antigo, mas eu tinha chance de ver lá no interior o cinema. Tinha sorte de ter um sujeito que passava no carro-restaurante do trem, de revista do Cruzeiro, Esporte Ilustrado, e isso fazia com que um garoto num buraco, como se diz assim, uma cidade antiga, mas isoladíssima, né, naquela época, tivesse conexão com algo mais fora desse lugar. E tive também a sorte de ter no Ceará uma figura que cada dia que passa eu compreendo a importância da intuição desse homem, que foi muito grande, que foi o ex-reitor Martins Filho, que criou essa universidade. Eu chego exatamente aqui no período em que essa novidade na cidade começa a ser visualizada, uma universidade. E que nós no Ceará ninguém sabia o que era uma universidade, né? E graças a isso nós pudemos ir nos aproximando. Eu estudei no liceu há muito tempo. Ainda tive a sorte de aparecer na minha cidade, uma coisa que eu desejava por causa do Oscar Niemeyer, que na época a grande cobertura que se dava à cidade de Brasília, ao projeto, algumas pessoas da minha
faixa da minha geração, da minha faixa de idade, sonhavam com essa nova profissão. E eu achava que não podia ser arquiteto, porque no Ceará não tinha faculdade de arquitetura. Então eu terminei meu curso do liceu e fui trabalhar como desenhista com 15 anos e meio de idade no escritório do Arialdo Pinho. Trabalhei uns 4 anos, era uma pessoa que não era formado em arquitetura. Aí, ele era hoje se chama um ambientador, acho até que eu inventou essa palavra, porque ele inventava uma maneira de chamar seu trabalho aí nas placas, né? Mas uma pessoa muito trabalhadora, muito organizada, de certa maneira. E lá eu aprendi primeiro na prática da prancheta. E tinha vontade de ser arquiteto quando foi fundada a faculdade, né? E tive a chance também de fazer vestibular para a primeira turma. E ser naquela época privilegiado também pela forma do vestibular, que valorizava muito quem escrevesse pelo menos de uma maneira rasa, não precisava ser literato, até hoje sou intuitivo na gramática e tudo, mas pelo menos se você tivesse alguns cuidados, você podia tirar uma nota razoável em português, né? Como eu tirei, e na prova que selecionava para arquitetura, desenho, as coisas, escritiva e tal. E o resto eu tirei tudo 2, que era permitido naquela época, né? 2 em matemática, 2 em física, 2 em química. Na matemática eu estudei estrategicamente o que eu já sabia, que era as poucas coisas que eu sabia, que era o trinômetro de segundo grau, e um pouquinho de geometria, com demonstrações muito compridas, mas que eu sabia que poderia fazer. Realmente fiz 2 questões, e dessa maneira, numa segunda chance, que houve uma repescagem, eu consegui entrar. E continua a sorte e o privilégio, porque aqui dentro se encontrar, aqui eu acho que a mesa está muito bem representada, porque estão 2 das figuras mais importantes, né, nesse processo, na vida de todo mundo, foram Neudson e o professor Geral, né? Porque cada um na sua maneira foram 2 modelos muito importantes para nós, né? E tive chance de aprender, embora não levasse a sério, como hoje tenho mais interesse em correr atrás do tempo. Naquela época, de uma maneira um pouco irresponsável, porque estudava muito pouco, porque tinha tantas atividades universitárias que não dava tempo de estudar, né? Mas tive chance a nós todos foram apresentados, digamos assim, o conjunto da história das cidades, da história da arquitetura, da história da arte, os problemas de projeto, etc, etc. E, além disso, aqui nesse mesmo lugar, nós tivemos chance de viver muitas emoções fortes, né? Às vezes de alegria, às vezes de tudo, né? De todos os... E tivemos colegas que já se foram nessa turma, 2, né? Que já faleceram. Tivemos também a descoberta, né, dessa coisa de a gente ser parte de uma comunidade e se sentir também envolvido nesses problemas, né? Todos aprendendo com isso, às vezes os colegas estranhando essa coisa, o pânico do comunismo, naquela época era uma coisa horrível, e alguns mais, outros menos, alguns dizem, olha, vamos até esse ponto, mas será que isso é comunismo, perigo? E ao mesmo tempo uma ditadura que começou a coxar, né? Uma barra pesou muito, né? E uma faculdadezinha muito pequena, com 11 alunos, né? No segundo ano já tinha um diretório super atuante no chamado movimento estudantil. Naturalmente, bem daquela maneira que as lideranças faziam na época, que era 1 ou 2 ou 3 que ficavam dando corda nos outros, né? Porque na verdade isso quer dizer que toda a massa de 30 alunos, 31 alunos da faculdade, era uma massa politizada, era muito pouca gente, mas a gente já tinha cadeira lá no DCE, como se fosse, né, assim, uma representação muito importante. E aí vivemos congresso de Biúna, vivemos eu mesmo fui um dia convidado a entrar numa rural aqui nesse portão de trás, com a minha namorada na época. Às vezes a paranoia, estava ouvindo música no diretório, chegava um saída do pessoal e dizia, olha o cara que está na polícia, ficava todo mundo louco aqui dentro. Aconteceu de tudo aqui, né? Também essa época foi uma época de muitas transformações de comportamento da chamada juventude universitária.
as namoradas de todo mundo. Isso aqui era um lugar dia e noite, né? Hoje se fala muito no urbanismo, tentar que a cadeia de espaços públicos seja um lugar de atividade de noite, pois aqui era um lugar, nós praticamos precocemente isso aqui no pequeno universo da faculdade, porque aqui não fechava, né? Era direto. E é um ambiente realmente universitário, pela nossa intuição, né? E pela influência, talvez, do pessoal que dirigia, que deixava a gente levando as coisas, porque compreendo que um espaço da universidade, você tem a convivência, né, das pessoas de variadas disciplinas, etc. E o nosso diretório, as portas não fechavam, eu estou falando é verdade mesmo, de noite, madrugada, direto. Você encontrava gente da agronomia, da medicina, filosofia, economia, tudo. Era uma mistura constante, era interdisciplinar. Até na cachaçinha, tudo era interdisciplinar. Aqui nós temos peça de vanguarda, entre aspas, né? Uma peça que ninguém entendeu, e uns poucos entenderam, né? Dirigida pelo Augusto Pontes, que frequentou aqui durante uns 5 anos, que era meu amigo, sem ser aluno. Aliás, frequentou mais do que muita gente matriculada, isso que é interessante. Tivemos aqui contato com as artes, que eram ainda muito acanhadas no Ceará, mas aulas sobre a história do teatro, sobre o cinema, palestras de pessoas da cidade que vinham às quarta-feiras aqui. Então, é um lugar que quando eu venho, sempre, cada pedaço físico aqui me leva a essa memória, essa recordação, que já está muito distante, né? Mas acho que, do ponto de vista pessoal, eu queria dizer que foi muita sorte realmente ter passado por aqui, ter encontrado aquelas pessoas naquele momento. E compreendi muitos anos depois, né, eu acho que é sempre assim, há um atraso nessa... digamos, aquilo que nós tivemos chance de ter acesso aqui, uma excelente biblioteca, né, porque eu acho que isso foi uma coisa fundamental. Essa faculdade nasceu de uma maneira, naquela época no Brasil, muito diferente, porque as faculdades todas eram antigas, elas vinham de escola de belas artes ou de escolas politécnicas, se eu não me engano, eles vão me corrigir, mas eu acho que foi a primeira faculdade no Brasil que nasceu de uma maneira, digamos assim, mais livre para montar um currículo moderno, porque nos outros lugares isso não era possível, porque dava muita briga, porque tinham pessoas com visão mais antiga, etc. E para cá foram convidados, naquela época, pessoas que tinham preocupação com a pedagogia, com o ensino de arquitetura. Então a gente era da província, mas já começamos com o assunto um pouco mais atualizado. E isso facilitou demais a nossa vida. A biblioteca daqui era uma biblioteca muito boa, e talvez ela não fosse, na quantidade de livros e revistas, comparável a uma biblioteca mais antiga, porém, na diversidade, né, das assinaturas e da parte de referência, ela era muito boa, né? E enfrentamos aquela Bienal de Arquitetura. No começo, a própria faculdade ficou temerosa, porque a gente tinha pouco tempo, poderíamos até fazer um papel ridículo naquele concurso, mas, de qualquer forma, resolvemos participar, fizemos um trabalho naquela época chamava de autogestão, né? Quer dizer, todo mundo se juntou, tivemos, nessa época, coincidiu que, chegando aqui no Ceará, o Roberto Ramon, que morou um tempo aqui, formado também em Brasília, que foram pessoas que fluíram muito também na gente naquela época. Aliás, já falei com o Roberto e até pedi desculpa, porque eu demorei muito a perceber isso. Quando a gente é mais novo, a gente vê as coisas tudo de uma maneira realmente diferente. Mas todas essas pessoas contribuíram muito, né? E eu que vinha de uma formação de liceu, sem nunca ter pisado no curso de inglês, nem de línguas, e aqui nessa faculdade, com esforço fora do comum, até hoje falo mal inglês, falo mal francês, mas sei descer na cidade, sei resolver pequenos problemas. E se for leitura de urbanismo, felizmente, leio com facilidade, tudo na marra aqui nessa biblioteca, né? Pegava a revista italiana para ler sobre desenho de campos, para concluir a Bienal. E conseguimos, traduzindo talvez alguma coisa errada, mas misturando com nossa intuição, fizemos um projeto muito pobre de apresentação
mas que surpreendeu, né, a um júri, embora fosse um júri internacional com participação de brasileiros. Acho mesmo que um prêmio sempre é feito, ele é dado, ele tem muitos significados. Eu acho que não era somente o nosso projeto, era própria, aquilo era uma deferência também à nossa própria faculdadezinha pequena, nova, moderna. São Paulo estava encantado com esse trabalho que a gente fazia aqui. A gente, como estudante, participava nacionalmente dos órgãos de representação filiada à UNE. Tinha a ENEAL naquela época, que era um braço da UNE para estudantes de arquitetura, e a gente começou a estreitar os laços com o pessoal de São Paulo. São Paulo, que na época tinha uma revista, Acrópole, era o lugar mais influente no Brasil, né? Isso vai até influenciar um pouco a obra inicial dos primeiros arquitetos formados aqui, aquele padrão de arquitetura na época, né, da cidade de São Paulo, que se fazia. E tudo isso aconteceu aqui, né? E tanto é verdade o que eu estou dizendo, que a cidade, que era muito carente de lugares onde pessoas, quer dizer, jovens, universitários, interessados em se desenvolver um pouco intelectualmente, esses lugares não existiam, né? A cidade não tinha esses lugares. Quando eu cheguei em Fortaleza, a juventude se dividia em dois tipos de jovens. Uns iam para os clubes, que eram coisas muito proibidas, porque, principalmente quem vinha do interior, porque normalmente eram lugares de encontro de famílias fortalezenses, já com uma certa tradição, por que não dizer, até com uma visão um pouco de classe, um pouco mais isolada assim, né? E nós, que eram os matutos e os outros mais suburbanos, nosso divertimento era ir para Ritz, ali no centro da cidade, para as madrugadas de farra na Boemia, na zona central. E a universidade, eu acho que quebrou um grande galho com relação a isso, realmente, porque na universidade, pessoas como eu, que vinham desse anonimato sertanejo, assim, na cidade ainda meio perdido, nos encontramos, as nossas habilidades foram valorizadas. Quer dizer, com 2 anos de faculdade, o Beli Paiva me chamou para fazer um cartaz da peça Boda de Sangue, aí comecei aí comecei a conhecer o pessoal de teatro, Aderbal, Freire, e isso tudo deu à faculdade também um caráter de um lugar de convergência para jovens que tinham pretensão de se desenvolver um pouco mais intelectualmente. Eu acho que isso talvez seja a coisa mais importante em termos universitários que a nossa Faculdade de Arquitetura conseguiu naquela época, né? E todas as oportunidades em que nós tivemos, depois daquele grupo antigo de música, do Trio Nagô, do Gilberto Milfon, do Humberto Teixeira, né? A outra onda que veio de música popular no Ceará foi exatamente algo que nasceu aqui, né? As pessoas não eram estudantes de arquitetura todas, a exceção do Ricardo, do Brandão, né? A maioria eram pessoas de outros lugares da cidade, nem todos eram universitários. Mas a partir de 4 horas da tarde, as pessoas iam chegando, então começaram a se encontrar aqui todos os garotos da cidade que tocavam violão, que diziam, olha, essa música foi eu que fiz, que eu nunca tinha visto isso, ninguém se encontrava, e essas pessoas existiam na cidade. E acho que o que depois veio a se chamar de pessoal do Ceará, aquele, não chega a ser um movimento, que nunca foi um movimento, mas aquele grupo de compositores que alguns se transformaram em profissionais de música popular no Brasil, como Belchior, Fagner, Ednardo, Ricardo, que está aqui presente. Essas pessoas todas se encontraram aqui, né? Então, eu acho que não só para formar arquitetos, mas também para ensejar, né, que a juventude da época pudesse encontrar um lugar que tivesse estímulos e provocações para trabalho criativo, etc, etc. Eu acho que esse papel também a nossa faculdade teve. Foi um papel, acho até que ainda tem e tal, mas naquele momento muito importante, porque aquilo aconteceu em várias cidades do Brasil, com pessoas da mesma época, da mesma faixa de idade. Só que em todas as cidades onde isso aconteceu, existia um lugar que aglutinava. Eu acho que o lugar realmente foi a nossa faculdade. Então, minhas palavras já falei demais, só no sentido de dizer que
Eu acho que tudo continua, formas novas existem. Eu não acho que a melhor maneira foi aquela do meu tempo, mas eu tenho boa memória e acho que, quando eu comecei a falar, fui muito beneficiado pela minha passagem aqui e foi uma contribuição radical na minha vida, né? Realmente, se o reitor Martins Filho não tivesse aberto a Faculdade de Arquitetura no Ceará, provavelmente meu destino seria outro, totalmente diferente desse. Que poderia também ser muito bom e até mais simples, né, e tal, mas realmente, a Faculdade de Arquitetura, eu agradeço por tudo que eu tive chance de ter acesso aqui. Obrigado a todos. Hoje é quarta-feira e as quartas-feiras aqui eram marcantes. Esse ambiente era sempre o momento da reunião às noites, né, informais, e tratava exatamente do que o Fórum estava dizendo. Toda quarta-feira tinha um acontecimento aqui que reunia os alunos, enfim, a comunidade universitária. E, ao mesmo tempo, eu queria lembrar que há 5 anos atrás, quando se comemorava 30 anos, eu fiz um depoimento em que relatava exatamente toda a criação e falava de pessoas e tal, e era um depoimento que eu realmente perdi, porque pensei que tinha sido gravado e não foi, eu não sei o que é que aconteceu com ele. Mas eu queria aproveitar a oportunidade que me cabe para fazer o meu depoimento pessoal. É a minha visão de como a escola participou da minha vida. Primeiro, o grupo inicial, que se chama os fundadores da escola, sou eu, o Peral, o Ivan Brito e o Armando Farias. Nós somos erradamente chamados de fundadores. Nós não fundamos a escola de arquitetura. Vou explicar por quê. Porque eu acho que o fundador é aquele que luta para que isso aconteça. No nosso caso, isso não aconteceu. Nós éramos professores da universidade, éramos arquitetos da universidade e professores. Liberal e eu na escola de engenharia, e o Armando Faria na escola de engenharia, ensinando desenho, né, na escola de engenharia, e o Ivan ensinando desenho no Instituto de Química. Mas havia uma pessoa aqui em Fortaleza que insistia na necessidade de criar uma escola de arquitetura. E essa escola ele botou na cabeça que tinha que acontecer e fez várias tentativas. Eu até contei como é que foi até a minha participação até anterior ao movimento. Mas um dia ele foi à Praça de Ferreira com um papel, né, várias folhas de papel, e fazia para as pessoas e perguntava: você é a favor da fundação da Escola de Arquitetura no Ceará? Sou. Então assine aqui. Isso ele conseguiu mais de 2.000 assinaturas. Com esse abaixo assinado, ele encaminhou um deputado influente aqui do Ceará, e ele verificando aquela lista, né, de pessoas, imaginou uma coisa bastante importante, e como tinha grande prestígio junto ao presidente da República, que era o Marechal Castelo Branco, ele conseguiu que a escola fosse criada por um decreto. A escola foi criada por um decreto, inclusive a revelia da própria universidade. Ninguém sabia, de repente chegou aqui um decreto, criando a escola de arquitetura, com orçamento próprio, com tudo estabelecido, para fazer instalar imediatamente a escola de arquitetura. Aí vem, o Fausto falou, vamos dizer assim, da genialidade do professor Martins Filho. Ele percebeu aquilo e verificou que, como é que ele ia fazer? Instalar uma escola, nós sempre fizemos um movimento, ninguém era contra uma escola de arquitetura, mas nós não tínhamos condições de absorver uma escola no momento em que a gente tinha poucos profissionais na cidade e poucos profissionais interessados, inclusive na área de ensino. Então a gente estava se preparando, tinha havido um seminário antes, uns 4 ou 3 anos antes, havia sido resolvido pela própria universidade a criação de bolsas para quem quisesse fazer arquitetura fora do Ceará, para depois retornar, enfim, era um processo que a longo prazo poderia permitir a instalação da escola.
Então, o professor Martins, recebendo aquele encargo, chamou os 4 arquitetos, que eram professores já da universidade, e disse: bom, o problema agora é de vocês. Né? Nos entregou a escola. Então, essas 4 pessoas, que são consideradas como os fundadores, nós fomos apenas os organizadores. Nós tivemos o encargo, né, de instalar essa escola. Agora, claro que, como uma missão desta responsabilidade, nós encaramos com toda a seriedade, né, com muito amor, inclusive, e com bastante ética, que eu sempre coloco aqui para que isso fique sempre ressoando, né? Como é que a gente fez isso? E nesse momento, a gente percebeu que havia necessidade de alguém que pudesse nos dar uma cobertura maior. A gente, por mais que a gente quisesse, ninguém tinha tido nenhuma experiência ainda na escola de arquitetura. Ele tinha como aluno, né? Mas não como professor. Havia um arquiteto em São Paulo, que era uma pessoa dedicada ao muito ensino, inclusive não só a ensino de arquitetura, ensino de uma forma geral, ele tinha participado de vários trabalhos, inclusive projeto de escola, ele teve lá no Bianício Teixeira, enfim, teve uma participação muito grande no problema do ensino, e por coincidência ele foi apresentado ao reitor Martins Filho por ocasião de uma oportunidade que o reitor queria construir uma concha acústica aqui em Fortaleza. Ele foi e encaminhou ao professor Hélio Duarte, que é essa pessoa que eu estou me referindo, e ele colocou aquilo como um concurso para os seus alunos, e essa concha que está aí foi resultado de um concurso feito entre os alunos do 5º ano da Escola de Arquitetura de São Paulo. E por esse motivo, o professor Hélio ficou muito ligado ao professor Martins Filho. Então nós tínhamos grande admiração, reconhecendo o trabalho dele, nós sugerimos a vinda do professor Hélio Duarte para Fortaleza, para coordenar esse trabalho inicial da instalação da escola. E este homem veio para cá, ficou conosco um ano, nos auxiliou de uma forma, eu acho que essa escola deve praticamente todo o seu início, toda essa aula que por acaso foi criada no início, né? Deve ser essa pessoa que era um mestre, ele era uma pessoa realmente espetacular. Está vendo ali aquela janela que tem ali? Daquela sala? Ele chegou a morar aqui. Ele morava naquela sala ali, que era uma sala de aula, que era a sala de administração. Foi feito um banheiro adaptado, ele ficou morando naquela sala enquanto se instalava a escola, né? Desde a escola. Então esse homem ficou conosco aqui, nos auxiliando no início, né? E a ele nós devemos realmente essa inovação, inclusive, porque o Fausto falou: bom, é uma escola que realmente nós fomos a nona escola criada no Brasil. A escola de arquitetura foi a 9ª escola. A segunda, que Brasília tinha sido criada fora dos processos que vinham da Belas Artes ou da Politécnica, né? Nós não, nós fomos criados na nossa criação, nós estabelecemos um modelo pedagógico que realmente foi considerado inovador na época. Isso causou muito sucesso, inclusive a escola se projetou rapidamente, porque realmente era um sistema inovador, né? Não havia ranço nenhum, não havia vício nenhum, né? Não tinha nada que trouxesse, tudo era novo, né? E a visão que a gente colocou para a própria escola, a partir daquilo que ele também lembrou, que era a biblioteca, que foi um dos fatores, assim, para mim, mais importantes também. Era dotar o curso, nas suas deficiências iniciais, com a biblioteca à altura, né, das pretensões que a gente sonhava, né? Então a biblioteca foi instalada com os livros e as revistas, né, as assinaturas, assim, da maior quantidade possível. E é bom sempre lembrar que isso é um trabalho, principalmente do professor Liberal, né? Viajamos eu e ele para Rio, São Paulo, para livrarias, procurar livros, né? Pesquisando, comprando e formando realmente um acervo que depois transformou num acervo valiosíssimo, né? Com livros, inclusive, de valor inestimável que tem aí. Bom, dentro desse trabalho da biblioteca, aí vem as lembranças das pessoas que foram importantes, né? Nós tivemos sorte, inclusive, na composição inicial do quadro de funcionários, né? Nós tivemos um quadro de funcionários inicial de uma categoria realmente da melhor qualidade, né?
Eu quero lembrar aqui algumas pessoas. Eu anotei para não tentar nem me esquecer. Os funcionários, nós tivemos Augusto, que foi o nosso secretário durante muito tempo. Tivemos o Ivani, né, que é uma pessoa que tomou conta dessa parte de material muito tempo. Tivemos o Suacis, na portaria. O Suacis era um homem que foi muito tempo porteiro do melhor hotel da cidade. Vocês imaginam que os portaria como era a portaria da escola, né? Uma pessoa que dignificava uma portaria. Né? Tivemos Dona Lúcia, que tomava conta da parte de didática, Dona Madalena, da parte pessoal. Né? Tivemos Zé Augusto, né? O Zé Augusto está ainda hoje aqui, começou com a gente. E o Pedrosa, essas eram as pessoas que nos auxiliaram nisso. E na biblioteca, veio a nossa bibliotecária Antonieta, que foi realmente uma pessoa da maior importância. Ela deu uma dimensão a essa biblioteca que só era possível quem viveu aquela época, né? Com essa rigidez dela, com essa caratura dela, né? Todo o tempo, né? Silêncio, né? Mas mantinha aquilo vamos dizer assim, com a dignidade e com uma camaradagem, apesar de todas, que valia a pena, né? É uma pessoa que também a gente tem muito carinho, porque foi ela que realmente fez essa biblioteca ser tão lembrada e valiosa. Né? Bom, os professores, os primeiros professores que iniciaram, primeiro fomos nós quatro, né? Eu, o Liberal, o Ivan e o Zé Armando Farias. Depois vieram outros. Eu estava falando de alguns aqui que nem os alunos estavam se lembrando. Veio a Hebe, veio o Jorge Neves, veio o Porto Lima, Reginaldo, Borma, Nícia, o Marcos Stuart, Marcílio, o Issa, Furtado, né? Veio Marrocos, depois Lemen, né? O Roberto, né? Veio o Ramon, o Salles, o Chico, Issa. Depois veio a geração nova aí, né? Que foi esse pessoal novo, já formado aqui, que foi o Paulo Cardoso, Near, Fausto, né? A Maurício, Ana Célia, Vera, Margarida, Delberg, Ania, né? Veio depois o Ayrton, Biabina, Regina, o Pé, Caetano, Aristides, Edeimar, Zilson, Marcons, Romeu, Ricardo, enfim, todo esse povo já formado aqui, entrando já nos quadros da escola, né? Quer dizer, a nova geração já dos professores. Bom, tem aqui duas pessoas também, uma delas nós tivemos até quase que emoção, os alunos disseram que tiveram contato com ele hoje, o professor Flávio Mota. Foram duas pessoas importantes nessa escola que vieram também contribuir com a gente de fora. Um professor Flávio Mota, professor de São Paulo, que inclusive mandou, ele foi contatado hoje, mandou uns lembretes aqui, né? Como ele devia até conduzir essa palestra, essa mesa redonda. E o professor Donato Melo Júnior, que foi outra pessoa também que ficou aqui conosco, tempo nos ajudando, principalmente na área do setor de História da Arte. Eu acho que a Regina, mais que ninguém, deve ter uma boa lembrança do professor Donato, né? Que foi quem deu boa orientação ao trabalho dela, inclusive. Eu gostaria de lembrar o problema do diretório acadêmico. O nosso diretório acadêmico teve um primeiro presidente, o Américo, está por aqui, né? O Américo foi o nosso primeiro presidente. O presidente, naquela época, ser presidente do diretório acadêmico era um perigo. Mas ele saiu bem porque o diretório foi levando, até que chegou na mão do Fausto, e o Fausto apenas disse parte do que ele fez. O Fausto chegou a ser presidente do DCE. Isso, mas ele era o presidente. O Genuíno. É você que era o presidente. Então você vê o seguinte: eram pessoas que, de uma escola pequena, recém-criada, chegar à diretoria já no DCE, pela importância do trabalho do próprio diretório.
Esse diretório que ele falou que era dia e noite aberto, realmente era dia e noite aberto, né? E não era só isso. Mesmo com a determinação do fechamento dos diretórios, foi o único diretório da universidade que não perdeu o nome de diretório, que ficou como diretório. O seu território, a sua instalação física, nunca foi ocupada por nada que não foi o próprio diretório, nunca se ocupou com nada, entendeu? Chegaram a fechar todo o diretório, nunca foi fechado, nunca foi ocupado o seu território, está aí ainda para dar a vocês a continuidade e mostrar que é preciso reativá-lo, reanimá-lo. Bom, o professor Eduardo, ele foi diretor da escola, o primeiro diretor da escola. Quando a escola foi criada, tinha que ter uma figura do diretor. Como nós não éramos ainda do quadro docente, nós estávamos só como organizadores, quatro, o reitor designou como diretor o professor Luciano Pamplona, que era diretor da escola de engenharia. Ele ficou respondente da direção da escola. Então, eu estou fazendo até um registro histórico, né? O primeiro diretor da escola foi o professor Luciano Pamplona. Depois assumiu o professor Eduardo, ficou um ano dirigindo a escola. Quando ele foi embora, eu assumi. Eu fiquei como diretor de 66 até 69. Saí por ocasião da entrega do prêmio lá da Bienal, né? Eu, inclusive, tive a oportunidade de participar desse júri que ele falou, né? Eu estava no júri do concurso internacional lá da Bienal. Eu gostaria de fazer também uns registros daqueles que realmente hoje são saudades, né? São os professores que não estão mais conosco. E o Farias, o Borno, o professor Aragão, que foi uma pessoa importantíssima, era o nosso regra 3 permanente, né? Era um homem de uma capacidade extraordinária, ele assumia as disciplinas mais difíceis, né? Quando faltava um professor. O Reginaldo, o Marcos, o professor Valdir, que embora não fosse do quadro nosso, nós tínhamos alguns professores, como o Valdir, o Rui, o professor Willis, eram professores de outras unidades, mas que eram destacados para ensinar as suas disciplinas específicas aqui na faculdade. O Valdir era a parte de estrutura, o professor Willis a parte de legislação e o professor Rui Figueiras era a parte de material de construção. Então, eram pessoas que trabalhavam com a gente aqui, embora fossem de outros departamentos. Bom, a primeira aula dada aqui na escola, a aula inaugural, eu acho que o FAO está lembrando com a T, e o América também deve se lembrar. A primeira aula, a aula inaugural da escola foi dada nas instalações da Escola de Engenharia, dada por um professor da Bahia, que foi um dos grandes, também no início também nos deu boa cobertura, o professor Américo Sim, era um professor da Universidade da Bahia, né, da Faculdade de Arquitetura da Bahia, veio para cá com outro professor, o professor Jorge Rebouça, os dois estavam aqui na hora da instalação, e a aula foi proferida por ele, seguida de uma aula extraordinária, né? Uma coisa que eles mesmo estavam lembrando, que nunca esqueceram, uma aula que o professor Hélio Duarte deu, mostrando a estrutura do curso, né? E a profissão do arquiteto. Foi uma coisa realmente inesquecível. Eu que não esqueço, quanto mais eles que estavam, né, recebendo pela primeira vez esse tipo de informação. Bom, o primeiro vestibular, que a nossa Regina lembrou, né, tinha muitos candidatos, cerca de 80 candidatos, dos quais 11 só foram aprovados 11, apesar de ter 20 vagas. Né? Então, esse vestibular era de 20 vagas anuais, né? Apesar de ser semestral o curso, as vagas só tinha vestibular uma vez por ano, até o ano de 77 foi que entrou os dois vestibulares, né? com duas entradas. E também a primeira instalação da escola, a escola funcionou inicialmente num prédiozinho que tinha aqui em frente, por trás do museu ali, que era uma edificação da antiga escola do Colégio Santa Cecília. Ali nós funcionamos quase um ano, né? Quase o primeiro semestre todo. O primeiro semestre todo.
Depois, então, nós fomos ocupando essas instalações que ainda hoje perduram por aqui. Bom, esse é parte do meu depoimento, mostrando assim um pouco a passagem de algumas pessoas, de alguns fatos que foram interessantes. Agora, o que marca a gente? É que realmente nós vivemos uma escola num período em que foi de uma grande dificuldade por várias razões. Né? Uma delas era o próprio sistema, né, que existia no país. Né? Um sistema de repressão, a gente vivia realmente muito preocupado, a gente recebia transferência de alunos que você tinha certeza que não era aluno, né? Transferido, ninguém sabia de onde, viu, chegavam aqui, se diziam aluno, né? Transferido, a gente recebia, mas sabia que aquele não era, ficava preocupado, né? E a gente tinha realmente essa consciência da dificuldade. Mas a gente também, apesar de todas essas circunstâncias, né, nós soubemos conduzir a coisa, todo esse grupo, né, soube conduzir de tal forma que passou incógnito, sem nenhum problema, esses pequenos convites para entrar no rural e eram coisas circunstanciais, nunca houve aqui uma invasão, nunca houve nada, né? Tinha que chamar o falta, olha, falta, a coisa vai pesar para esse lado, né? Vamos dar uma saída aí e tal, vamos fazer algumas, né? Para poder evitar confrontos, etc. Então foi realmente um período difícil, mas se realizou um trabalho de uma importância, quando a escola, antes de terminar sua primeira turma, já recebia uma premiação internacional. Isso é que eu sei. Antes de formar a primeira turma, a escola teve uma premiação internacional, né, que nos causou realmente assim, um maior orgulho, né, e deu à escola um prestígio, né, inclusive a nível nacional, e nos colocou, inclusive, em várias oportunidades e outras missões em função desse trabalho que foi realizado durante esse período todo. Eu gostaria de fazer uma citação, porque eu gosto muito de destacar uma presença que também o Fausto contou, do professor Roberto. O professor Roberto é uma figura interessante nessa história, ele tem parte da história dela. Durante o curso que ele fez em Brasília, ele frequentou mais essa escola do que lá. Né? Lá vivia em greve, vivia fechado e tal, e ele aqui. Então ele fazia o curso praticamente aqui. Eu me lembro que todos os eventos, tudo, o Roberto estava aqui. A primeira excursão, se você examinar as fotografias, a primeira excursão que a escola fez, está lá o Roberto. Enfim, a sala de aula, está lá o Roberto. Ele até acho que participou, também das discussões do projeto da Bienal. Ele era uma pessoa que era mais aluno daqui que ele lá. E, por sorte nossa, hoje faz parte do nosso quadro doutor para o local em que ele realmente se formou. Ele se formou realmente foi por aqui. Brasília foi só o pretexto dele. Bom, então a minha vida, eu não me preparei nunca para ser professor de arquitetura, a circunstância nos colocou. Nós procuramos, durante esse período todo que nós tivemos, não só à frente da escola como diretor, mas como participante de departamento, de chefia, de representações diversas, de comissões, né, aqui e fora daqui, né, sempre representando essa escola. Nós fizemos todo o empenho de representar bem, né, e fazer por merecer essa escola que realmente fez parte, ou faz parte ainda, né, de todos nós. Um pedacinho da minha vida, né, um grande pedaço da minha vida foi vivido aqui e aqui ficou. Eu sinto que eu cresci muito, né, em ter entrado aqui, ter permanecido aqui, ter até me aposentado aqui, mas com um trabalho que eu, do jeito que eu comecei, eu terminei, quer dizer, com aquela vontade, com aquele amor que eu sempre coloco nas coisas que eu faço. Bom, esse é o depoimento que eu queria fazer para vocês, para provocar depois algumas perguntas. Né? Obrigado. Liberar, por favor.
Boa noite. O que eu poderia dizer já foi praticamente dito pelas pessoas que aqui estão. Eu não tenho mais nada a acrescentar, porque falar de mim eu não posso falar, não faz parte da minha maneira de ser, porque para mim viver é andar de bicicleta. Ninguém pode olhar para trás e parar. Então, eu não gosto de olhar para trás. Mas sempre, quando eu faço calcular com outras pessoas também quer bem, é sempre bom a ver e recordar mais de uma forma solta, sem qualquer primeiro problema. Esse fato que está acontecendo aqui seria impossível acontecer no passado. Quer dizer, eu estar aqui sabendo como sofre um artista de televisão fazendo uma novela. Ora, por quê? Porque tendo a escola era um navio iluminado, né, se dizia. Era um navio iluminado. Isso é todo tela cheia, tinha lâmpadas em todo lugar aqui. Não precisava de trazer lâmpadas de spot, de televisão, para iluminar o pátio, que é sinal que está integralmente morto, né? Nunca usam de noite, só que eu, por isso, tem que fazer a iluminação dessa adoro. Né? E primeira coisa, então, uma lembrança aí para a moçada que está interessada na casa, parece estar muito interessada na casa, é pedir logo à universidade para iluminar tudo, porque possivelmente vão continuar com essas festas do ano inteiro. Não no tempo antigo, né? Porque tempo antigo já as libações já estavam soltas aí há muito tempo, né? Que eu devo reconhecer aí há muito tempo. Já chegavam, né? Já chegavam aqui completamente, né? Havia ocasiões, tinha uma sala pequena que tinha um armário, né? As prateleiras dentro, que é forçado na prateleira. Quando eu via a aula de manhã cedo, eu abria, como se fosse assim, necrotério, tudo deitado ali, o espelho do interior, né? Estava ali, borda, uma coisa louca. Então era uma vida muito gregária, muito como se fosse uma grande família, e porque nós temos que fazer tudo com relação ao tempo. A cidade era ingênua, hoje é uma cidade matuta, mas naquele tempo era ingênua. E mais o seguinte, pequena em relação a hoje. Quando eu tive uns 600 habitantes que tiveram na casa, por aí. Então, uma cidade monocêntrica, tudo era na Praça de Ferreira, tudo acontecia lá. E não havia televisão que estava começando, televisão feita aqui em Fortaleza mesmo, na Barra. De maneira que tudo não havia, as coisas aconteceram sem que nada fosse programado. Não há ninguém que possa dizer que se eu falo aqui, é o problema de canto de ópera, né? Porque vocês sabem que o grande drama que o nosso Patrício Alberto tinha, de querer que se cantasse música de língua portuguesa, é para não doesse. Porque as línguas, tanto não tem no círculo S, normalmente, nas palavras. O alemão e o inglês, né? O inglês não, o alemão, o francês e o italiano. Tem? Mas as três línguas do canto, né? Você pronuncia o S. Esse é o drama. Eu estou aqui de vez em quando, eu senti daqui. Então, em homenagem ao nosso Alberto Nepomuceno, que conseguiu driblar essa coisa. Não sei qual é a falha, bem perto. Mas então, a cidade pequena se reuniu todas as pessoas daqui. E começou a aparecer gente, como ele falou do Augusto dos Pontes, que passou o curso toda a criança esse aluno daqui. O Roberto não era todo dia, porque o aluno ia todo dia. O Roberto, quando fechava na Brasília, ele não gosta disso não. Ele não vai por razão, porque ele disse que a escola dele é Brasília, né? Porque ele assim uma coisa, isso é na capital, né? Capital, né? Então era mas vou começar a nomear as pessoas para eles filmarem. Então, era o Roberto que quando fechava lá, ele aparecia aqui. Sem ver de que ele parecia tão Roberto aqui, que é para aqui, ele sempre fechou lá. Então, fechou. E depois, então, foi ter que abrir, né? Uma confusão louca, porque fechado definitivamente lá. Né?
Fecharam, botaram 5 traves nas portas, tudo. A escola era pichada até o teto tudo é pichado, tudo protege, tudo contra todos. E então tiveram que abrir, fizeram uma comissão e por causa de uma série de ligações que a gente já tinha com outras coisas, nós acabamos participando, né? Eu e mais outros colegas, era o Palmeiras da Rocha, quem mais era o Paulo Barco, não, Paulo depois veio no lugar do o Fábio, não. Não era o que era o irmão do Magalhães, né? O Paulo Magalhães. E então, para abrir lá, hein? Eu, Miguel. Está lá na hora, passando, aí vem ali comigo, vamos, tá comigo. Que vinha dar 2 citas para ele. Até por fora. Eu me lembro mais dessas coisas, porque isso é mais agradável. Quando foi criada a escola, o que o Martins Filho nos chamou, nós quisemos tirar um pouco fora, natural, porque tem responsabilidade de era doido. Meio doido, mas não doido também. E então, nós ficamos dando uma resposta a ele, dissemos a ele, olha, tudo bem. Então nós fomos fazer um acordo. Nós ficamos com a didática dos professores, e o senhor fica com a parte de funcionários, etc. e tal, porque é o que interessava mesmo para tinha criado a coisa, né? Mas ele deu bom porque ele pensava que tinha perdido depois não teve, né? Depois ele pensava que ia ter 500 funcionários aqui, outros tinha 4 ou 5, né? Enfim. E então, nessa altura, mas ele fez uma coisa muito boa, que é incrível essa coisa que existe hoje. Ele criou, eu não sei, vamos calcular qualquer dia, desse quanto vale hoje. Eram 200 mil cruzeiros, se eu não me engano. Por 2 anos seguidos para despedir de qualquer natureza. Se qualquer natureza o quer. Eu quero comprar essa água aqui, desde que eu tenha uma firma organizada aqui, melhor Recife, não quer saber se essa água é mais barata, se ela é mais cara. Então isso é uma coisa muito boa, porque a escola pode ser montada materialmente de uma hora para outra. Faz assim milagre. A ordem que nós era comprar material melhor que houvesse. Isso é pior, não? Melhor que houvesse. Até hoje tem cadeira, tem mesa que funciona até o equipamento de 35 anos. É o melhor material que havia. E tinha que montar a biblioteca. Tinha que montar um livro. Você põe o dinheiro do povo. Sabendo onde as andorinhas dormem, é só ir lá. E o Rio de Janeiro ia para lá, não é só nós mandando descer, né? Depois, quando passava assim, esse é o livro, né? Depois que dizia, quanto é que está dando aí? Está dando tanto, né? Vocês dão comissão? Dão, estou perto, 10%. 10% de livro aí, mas bota aqui embaixo, né? Mais 10% da comissão e tal, porque ele passou uma acordada, uma casa velha, ele sabe como essas coisas, né? E nós nunca fomos desse esquema, né? Que aliás é hoje muito comum, inclusive, na categoria. Pois bem, então. E é por isso que eu sou pobre. Pois bem, então vamos comprar livro. Quando os livros foram encaixotados para vir para cá, tinha uma bibliotecária que estava na escola de engenharia, mas eu estava na escola de engenharia, eu mesmo. Tinha uma funcionária lá, tinha funcionária que acompanhava, não é só uma turma, né? Era a dona Lúcia. A gente queria trazer a dona Lúcia para cá, porque a gente estava acostumado a trabalhar com ela e conhecia o serviço dela, tinha confiança. E então, e tinha a bibliotecária, que era a Araci Fiuza, muito amiga nossa. Então vamos convidar a Araci, né? Dona Lúcia, a Araci, para vir para cá. Tivemos que negociar isso com o Martins, porque era um funcionário no caso. Aí ela disse, não posso de jeito nenhum, porque eu estou organizando toda a biblioteca da escola de engenharia, é um absurdo. Isso aqui, querer ir para lá só por causa de você, do Deus, não vou não. Mas está chegando uma mocinha que fez o curso de Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Olha, a mocinha. Botar uma mocinha que vai estar no Rio de Janeiro e ela é muito capaz, Aí foi me apresentou. Eu lembro que eu estava, tinha um pai que derrubaram aqui em frente, uma cidade que é da família de gente que derrubaram. Eu lembro que ela estava vestida de cor de rosa, eu nunca esqueço isso. Memória visual eu tenho, né? Eu não tenho. E então, e ela muito. Onde é essa biblioteca? É ali. Aí veio uma fera,
Uma fera, porque este aqui parece, se não fosse o primeiro, com aquela coisa, aquela loucura daqui, o institucional do lado mesmo do Estado da Cultura, era aquela, mas depois a pessoa aceitava, ela não vai. O pessoal só vai. Ela enfrentar que botava uma casinha assim, era isso mesmo, e era preciso, estava acabado. Né? Então, ela organizou a biblioteca de tal maneira que durante muitos anos a biblioteca ainda vivia naquela embalagem dada por ela. Isso eu me lembro muito da primeira. E da outra pessoa do Hélio. Né? Eu conheci o Hélio desde tempo estudante no Rio de Janeiro, que foi no Rio de Janeiro, e a gente ia a São Paulo. Naquele tempo o Rio de Janeiro era uma cidade que a gente achava que era às vezes um pouco muito larga, e São Paulo era uma cidade muito fina, muito amada. Então a gente juntava aquelas rapaziadas, o Santos entra no carro e para São Paulo. A estrada não ia Rio, antigamente era Castrada Velha, passar pelo monumento. Ia para São Paulo para comer pizza, ele estava em São Paulo. E o Hélio tinha sido assinado um tal de convênio de São Paulo escolar. E ele vinha fazer uma série de projetos de escola. Então eu passei já. Eu era uma pessoa bonista, era bondade em pessoa. Eu era carioca, nascimento. Depois, tinha vivido 6 anos na Bahia, professor na Escola da Bahia. Depois então foi para São Paulo, de São Paulo depois foi estar na Fel. É uma pessoa bonista. O Hélio, ele era da turma do Luiz Nunes, esse nome eu identificado, de Pernambuco, né? É isso? Quando fala do Luiz Nunes, né? Como se tivesse ali do outro lá, né? Essas paulistas não falam Semana da Arte, né? Essa nunca outra coisa São Paulo também, né? Então, mais de 20 anos, né? Assim, conheceu, né? Assistir na tudo. Então, mas, aí, eu já conheci o Hélio, e quando estourou o negócio da Concha, Martins Filho andando no setor no Canadá, viu uma Concha na universidade, e com o clima canto, né? Coisa maravilhosa, quis fazer um aqui. E foi falar lá em São Paulo, com a Alipo Reaneto. Falar com a Alipo Reaneto, eu disse, não, tem um grande amigo meu que é professor, e aqui, fala o que você quiser. Mas quando foi o Hélio, botou logo, isso não estou. Eu conheço, sei qual será ele arquiteto, eu não vou fazer um trabalho desse. Mas aí insistiu, eu disse, eu faço o seguinte, eu pego os alunos do último ano, terminando o curso, faz esse concurso mais ou menos no outubro, por aí, né? Então, quando chegar em 9 de dezembro, estão diplomados. Quem ganhar já vai, mas com a sua profissão já definida. E aí eles estavam prédios. E aí ele veio, mas ele veio para cá, e com isso levantou com uma crise. E foi fácil a gente falar com ele, porque o problema dele não era só do lado, digamos, da tarifa que ele tinha em cima, era porque também nós não tínhamos acesso à professora universitária. Eu só podia ser acesso à professora universitária quem fosse catedrático. Não precisa de catedrático de Araque, que tinha na universidade, que não fizeram concurso nenhuma, não era catedrático. E então, esse pessoal tomava conta, ficava lá de conselho, ninguém podia ter. E o Hélio, como era catedrático em São Paulo, vindo para cá, poderia estar no conselho. Então, juntou, estava a fome com a vontade de comer. Então, ele trabalha aqui para nós, lá no conselho, como era uma pessoa de fora, ninguém tinha coragem de dizer que a arquitetura vai fazer isso. Todo mundo engolia em seco porque era uma pessoa de fora, que era aquela coisa assim. E com isso, ele muito amado, uma pessoa muito amada, e por isso, o Hélio foi uma pessoa que marcou muito aqui a todos nós, a bondade dele, pessoa maravilhosa, por todos os aspectos. E que mais? Eu já estou dando 10 minutos aqui, já estou. Passou 10 minutos aqui. E 15. Você está praticamente até. Então, e que mais assim que a gente lembra assim de engraçado, né? Assim, eu estava na polícia. Aqui, havia, isso nós vimos aqui, havia uma grade aí que de vez em quando saltavam e estavam aqui dentro. Né? O paletó, aquela gravata sempre estava um pouco do lado, sabia que dentro do povo estaria assim, né? Gravata, mandar ser da outra classe do governo sabia lá e tal. Enfim, a gente ia logo e ficava aqui dentro. A gente não entendia nada, porque o assunto aqui era a gente botava carrega na metáfora, né? Augusto então, carrega na metáfora. Então, estava ouvindo assim. Mas a gente não sabia nem o que estava falando, né? E a gente estava falando, todos nós nos entendíamos. Mas, então, depois então fizeram uma grade aí para evitar isso. Porque você ficava lá para saber o que era aí, como a gente fica entrar. Mas quando foi uma época,
preciso dizer que essas instituições ainda mais com a polícia, com o exército não tem outro problema direto aqui, isso aí, realmente eu saio. A polícia sim. Mas o exército houve alguns fatos que eu acho que teve que ter contribuído para isso. É porque tinha um rapaz do exército que estudou arquitetura no Rio de Janeiro, colega de turma do mesmo, e era o presidente do IAT na ocasião, que houve o discurso em 64. Então, não é possível poder imaginar, lá na segunda sessão, né, uma entidade que tinha como presidente o próprio membro dele lá, podia ter, então não deixar isso de mão, pelo menos da parte dele eu creio nisso. A polícia não sabia disso. Então aparecia. Numa ocasião, me lembro que tinha uma aluna, Eveline Vasconcelos, ela ia fazer uma fotografia na cidade, que isso pega no centro da cidade, para fazer trabalho, e a Eveline estava fotografando para botar o telefone para cá. E ela, tinha um sujeito preso na Caixa Econômica, pela Polícia Federal, que estavam sendo recolhidos. E que tinham tomado a máquina dela, iam revelar o fio para saber o que era, etc. e tal. O negócio fica aí, vamos ver o que sai, o parlamento desse pessoal. Depois, quando chegar na Polícia Federal, você telefone, você está na Caixa Econômica, você está preso. Quando chegou na Polícia Federal, telefonou, aí o camarada perguntou que quer falar comigo. Parece que estava lá fazendo um trabalho, eu queria falar com esse professor aí, começou a conversar comigo, telefone, e explicando o que é que a moça está fazendo aqui, fotografando aqui. Eu falei, olha, eu tenho que falar para o senhor as coisas que talvez o senhor não morreu. A cidade, vamos dizer, o senhor pode entender, mas comparado com a medicina, é o cadáver do arquiteto. Eu preciso ficar apavorado. A gente tem que secar, cortar aquela coisa, fazer uma anatomia urbana. Você está percebendo bem? E está aí, comecei a conversar, enrolando o camarada. Não, porque ela tem que fotografar. A pessoa sabe, o senhor está no prédio aqui lá em cima, embaixo tem a turma, por exemplo, tem uma hora da manhã, às 10 horas da manhã tem a roda dos bicheiros, depois tem a hora não sei quem, depois tem a do pessoal do futebol, depois não sei quem. Por que aquele sujeito bota aquela boca para vender o pão de milho? Só nesse canto, não bota nesse canto aqui. Por que ele só passa aqui lado da rua? Por que ele vem andando aqui para a gente ver se ele reveste? Ele só passa por aqui assim, só sai assim, assim. Quer dizer, uma série de razões. E você começa e a fotografia documenta tudo isso para uma posterior estudo aqui coletivo, aqui na casa, para a gente ver como é esse comportamento, como a cidade funciona, etc. Aquela coisa e tal. E ele ouvia aqui pela noite e disse assim: o senhor está resolvendo um grande problema. Eu disse: por quê? O senhor nós vamos ter que nos encontrar, o senhor tem que vir para cá para nos ajudar, fazer uns cursos aqui, porque eu estou certo que esses, chamados subversivos, que usam todo esse estudo previamente e, portanto, nos pegam de surpresa. Aí eu digo: tudo bem, qualquer hora a gente passa um cafezinho, etc. Aí ficou, e achei uma piada até um pouco macabra, porque com a sorte minha, mas com o azar dele, né? Sabe que o carro que ele ia na viagem aí, papocou, não sei se é, né? Papocou, ele disse até que foi papocar. Era o que ele estava vendo. Pois é, eu me lembro assim, essas coisas engraçadas. E na peça que o Fausto contou aqui dentro, da peça, né? Como eu tinha visto já um ensaio antes de saber o que ia acontecer, tomei minhas precauções, porque tem uma hora que dá um banho de água, a plateia todo dia assim, joga um copo d'água. E o pessoal tomando banho já estava sabendo, estava no meu pé escondido, para não tomar banho. Aquela coisa um happening, né? Mas acontecia, né? Porque assim, ninguém se levava no futuro. E, enfim, era uma coisa muito engraçada, muito interessante. E, enfim, eu me lembro assim, porque na verdade eles eram estudantes que viviam isso. Eu achava engraçado, porque eu compartilhava, assim, era solidário, né? Não podia fazer mais coisas. Provocava assim, provocava para eu, feita a confusão. E outra frase que nós lembrávamos muito, mas vai ter, por exemplo, o Martins Filho, terminou o mandato dele, figura fantástica. O Martins Filho, sobrinho, está com 96 anos, né? 94, não sei, 4, não, 6. Não, 6. Não, 6 e 4. Está com 96 anos, vai fazer 30 anos. Se ele sentar aqui e começar a falar, juntar a gente aqui, ele
domina toda assim, ele magnetiza todas as pessoas, é impressionante, né? Um homem fantástico. E ele depois foi substituído por um que é uma pessoa ingênua. Um bom ingênuo foi o homem que vai, quando o pessoal ganha a Prada Bienal, ele vai para São Paulo. Ele quis ir, quando o pessoal pediu um ônibus para viajar, e está ensinando, não, vou com meus filhos, eu vou com meus filhos. Faleceu agora há pouco tempo. Pessoa boníssima, mas ingênuo. E na mão do bando de raposas aqui. E então, quando vão para São Paulo, ele gostava muito de falar, né? O discurso, né? Essa história é longa. E lá em São Paulo houve uma recepção na casa do Matarazzo. Hoje ele está acabado lá na Vila Paulista. E ele lá andando para todo lado, lá eu tinha uma desculpa. E então ele lá, e o jornalista perguntou, não, fizeram uma maneira lá que ele não falasse, né, que ele não tivesse que falar, porque senão não, vocês fizeram isso, eu não estava admitindo isso. E então ele então se ficou muito vangloriado no jornal de São Paulo, perguntado se ele era professor aqui na parte do prêmio, ele disse que era. Então ele disse que ele tinha enganado o jornal de São Paulo. Ele tinha dito que era arquiteto. E computando, e até que passar para o arquiteto, passou a ter toda uma. Ficava aqui de perto, né? Aqui de perto. Um dia, cadê o Maurício? O Maurício estava aqui na máquina de serrar. E ele chegou para o Maurício e perguntou o que o Maurício estava fazendo. O Maurício disse, não, estou fazendo aqui uma maquete e tal. Mas você é carpinteiro? Ele disse, não. Aí disse, não, mas eu estou serrando aqui e tal. É bom, não, professor. Você vai serrar, então você conceito para o Maurício, né? Era assim, né? Um dia se encontra comigo muito alegre porque tinha economizado 3 funcionários. E foi, só que tinha 3 funcionários, um botão pegado pelo portão e não tinha para botar dirigir, né? E é por aí. E, enfim, essa é uma pessoa que passou a ser arquiteto. Ele dizia, né? Arquiteto e foi do lado. E isso aí é lembrança assim que a gente vai, assim, inteiramente. Eu pessoalmente não acredito em não tem nada a dizer. Se estava só com atiçando, né? Atiçador, né? Porque tinha que ser. Como atiçar? Eu não podia fazer, né? Eu não podia. Tinha que estar empurrando a obra. Tinha muita coisa agradável, música aqui, né? Dentro do dia de festa de reis, né? Houve uma época em Fortaleza que havia uma verdadeira frenesi para tirar reis em Fortaleza, inclusive para alfabetizar, o pessoal teve que tinha, né? Reis motorizados. Reis motorizados. Quando foi o rei motorizado, aí é uma prática que não é possível, né? Então tinha que ser. Então, o próprio. Eu lembro que sempre que estava em casa, assim, que estava lá, já. Noite, está muito calmo, muito tranquilo, aqui no violão, tocando assim, o Ricardo tinha na frente do violão, né? Aí o pessoal todo cantando, passava na minha cara. Aquela coisa toda assim, tá agradável, né? Muito assim, como se fosse uma grande família. E estava lá, fazia o que queria aqui dentro, né? Porque tinha tudo. Foi um negócio muito bom. Só isso aí, não sei se eu passei mais de 15 minutos. 15 minutos. Nós queremos participar das mensagens do professor Fábio Mosa, que o professor Nelson falou, mas contato com ele. Ele ficou muito emocionado com a lembrança e mandou melhores votos para essa mesa redonda, lembranças, né, de gratidão do professor Liberal, do professor Nelson e do Nogueira também. Também a mensagem da professora Alexia Brasil, está em São Paulo, né, e mandou também os melhores votos. E a presença do Falcão, que está aqui e prometeu uma palhinha para a gente em seguida ao debate no qual... Não ficou claro o nome da pessoa que pegou... Pois não. Assinado na Praça do Ferreira, não chegou a comentar. Quem está falando é Flávio Vidal, ex-aluno da casa. Era um desenhista que tinha aqui, chamado Luiz Aragão. Esse rapaz, ele tentou, parece que 3 vezes o vestibular e nunca conseguiu entrar. Quer dizer, o verdadeiro fundador nunca conseguiu entrar na escola. Ele, pra você ter uma ideia, eu estava terminando o curso, estive aqui 6 meses antes. E ele me procurou.
sabendo que não sei, eu soube que eu estava por aqui, foi me entrevistar sobre a necessidade, o que eu achava da criação de uma escola de arquitetura do Ceará. Estou chegando, não estou nem daqui ainda, não estou nem formado. Ele era uma obsessão que eu tinha. E depois isso foi, eu terminei em 59, ele foi objetivar isso realmente em 64. Ele tinha uma obsessão pela fundação da escola aqui. E, no entanto, infelizmente, chegou nem a entrar nessa escola. Ela chama-se Luiz Aragão. Né? A situação, a época, apesar de tudo isso, desses avanços nossos e tal, o nosso diretório no começo tinha o nome de Paulo Sarazate. Ele foi homenageado com o nome do diretório. Né? Depois aquele Paulo Sarazate caiu. Ficou só diretório acadêmico. Mas o primeiro, quando foi fundado, que o Américo foi o seu primeiro presidente, ele foi o primeiro presidente do diretório acadêmico, Paulo Sarazate. Isso por sugestão, né? Agradecendo e tal, para poder homenagear aquele que foi realmente a pessoa que conseguiu, né, a criação da escola de Fortaleza do Ceará. E, além de mais um ano, acho que o nome caiu. Ficou só o diretório acadêmico. E eu, na verdade, me admirei de terem se lembrado de mim. Eu realmente entrei e sempre me considerei não uma estudante, mas era quase da idade deles, era bibliotecária, realmente rígida, chata, briguenta, querendo fazer, vinha formada do Rio de Janeiro e querendo realmente fazer o melhor para a escola de arquitetura, que era uma escola nova, que era assim, a coisa, na época, em 65, era uma coisa nova, bonita, e para mim, profissionalmente, era assim, uma coisa muito legal, muito boa. Eu queria lembrar também que essa escola foi inaugurada pelo presidente Castelo Branco. Ele veio para inaugurar as instalações que eram aqui nesse prédio, depois que nós trocamos da casa da frente para cá. E que a biblioteca foi mudada em carrinho de mão da instalação da frente para aqui, para dentro, que ficava uma sala que dava para um jardim, que também era a maior briga do mundo, porque eu achava que se abrisse a porta, os meninos iam para lá e iam jogar os livros pelo lado de lá do Congogó, que era baixinho. E também havia uma afluência muito grande do pessoal da engenharia, porque como a biblioteca era mais nova e os livros eram mais atualizados, eles vinham de lá para tirar e para pedir emprestados os livros aqui na Escola de Arquitetura. Então, eu realmente vivi 8 anos de uma integração total dentro dessa Escola de Arquitetura. E que não era só uma integração minha da biblioteca, mas de todos os funcionários, do pessoal administrativo, os professores, os alunos, que formavam quase uma família.